Olá, eu sou a Matilde e seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre vulnerabilidade. Portanto, vamos começar este vídeo. Durante muito tempo eu evitei ser vulnerável com aquilo que eu estava a sentir, eu evitava ser vulnerável com os outros, seja num contexto de amizade, seja num contexto amoroso ou até mesmo familiar. Eu evitava ao máximo isso, mas sobretudo eu evitava ser vulnerável comigo mesma. Eu nunca me permitia sentir aquilo que eu tinha que sentir face a uma relação, face a uma amizade. Eu sentir-me insegura, eu não sentia. Eu, quando começava a sentir que eu me estava genuinamente a começar a importar com alguém, eu literalmente só desligava. As coisas acabavam, eu fazia com que as coisas acabassem e eu não tinha com o que seguir em frente porque na verdade eu nunca me tinha importado. Sendo que na verdade eu só não deixava que isso saltasse e que eu visse isso porque eu sempre tive muita dificuldade em conseguir expor aquilo que eu sinto, em conseguir saber que a pessoa sabe aquilo que eu sinto. Isso para mim sempre foi uma coisa muito difícil. E eu lembro-me perfeitamente que na altura era uma coisa impensável de eu fazer. E portanto, eu acordava muito cedo, eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo que era para eu também não ter que pensar, para eu também não ter que lidar com aquilo que eu sentia. Mas no final do dia, obviamente que nós não podemos fugir de nós mesmos. Por muito que nós tentemos, nós podemos tentar, mas nós não conseguimos genuinamente fugir de nós mesmos, sabes? Porque há sempre tempo para fazer alguma coisa, mas que faças tu tempo ou faça a vida tempo, também vai haver tempo para tu olhares para ti. E se tu não olhares para ti, a vida vai fazer com que tu olhes, mesmo que tu não gostes daquilo que tu estejas a ver à tua frente. E portanto era isso que acontecia. Apesar de eu fazer muita coisa e de eu ser super produtiva, naquela altura eu achava isso e a minha forma de lidar com as coisas sempre foi ok, então o que é que eu posso fazer agora? Sempre lidei muito com as coisas assim, até hoje às vezes. Então eu não havia espaço para eu sentir as minhas emoções. Isso para mim não era discutível. Obviamente que no final do dia eu não podia fugir, não é? Nós não podemos fugir de nós mesmos. Então no final do dia eu sentia-me sempre mal, apesar de tudo o que eu tinha feito, eu sentia-me mal porque lá está, era um problema que eu tinha que resolver comigo e enquanto eu não tivesse espaço para eu me ouvir, então eu iria sempre sentir-me assim. E houve alguns momentos da minha vida em que as coisas foram mais fáceis por eu ser assim, mas ao mesmo tempo, quando parava de ser fácil, é que vinha o verdadeiro desafio, que era, ok, eu estou a lidar com isto assim, mas eu não posso fingir que as coisas não aconteceram a vida toda. A vida não se trata de fingir, a vida trata-se de encarar de frente aquilo que está a acontecer e nós conseguirmos encarar com a atitude que nós temos perante a vida. E a minha atitude perante a vida naquele momento era ok, eu não me importo, era ok, eu não quero saber. Mas chega a um ponto que tu meio que te sentes vazia, tu não sentes nada, tu sentes tipo uma pedra, não tens sentimentos, não tens emoções, não tens reação. E chega a uma parte da tua vida em que tu começas a pensar, eu quero sentir algo, eu preciso de sentir algo, eu preciso sentir algo. E ter vulnerabilidade é bom, porque a vulnerabilidade dá-nos esse algo. E depois isto é uma coisa engraçada ou não, que é, quando tu não sentes algo e tu finges que não te importas, além disto virar um ciclo infinito, todas essas coisas de facto tu te importas, mas tu finges que não, acumulam. E chega a uma altura em que tu, se tu não sentires as coisas, elas vão-se continuar a acumular. E vai chegar a uma altura que tu não vais ter mais. Não vais trabalhar, vai ter que sair. E depois, quando sai, vai doer muito mais do que iria doer se tu tivesse sentido logo na altura. E eu sempre fui muito uma pessoa que dizia, eu tenho que lidar com isto, tenho que lidar com isto. Mas às vezes nós não temos que lidar com as coisas, às vezes nós temos que as sentir. Ponto. Tu não tens que lidar com tudo o tempo inteiro, tu também tens que sentir aquilo que tens que sentir no momento e aquilo que estás a sentir. Não é só dizeres, eu tenho que lidar com isto. Não, tu tens que sentir aquilo que tu estás a sentir. Não dá para fugir, não há escapatória possível, tens que sentir as coisas. Se nós não percebemos emoções, então o que é de nós? Porque as emoções ajudam-nos a perceber como é que nós nos sentimos. Se eu estou-me a sentir desconfortável, é porque eu tenho emoções. Se eu me estou a sentir mal, é porque eu tenho emoções que me permitem isso. E portanto, quando eu me sinto assim, eu posso perceber o porquê de me sentir assim e mudar como eu me estou a sentir. Se eu me sinto cansada, eu posso perceber, ok, isto é um cansaço físico, é um cansaço mental. Se for um cansaço físico, se calhar, eu posso literalmente ir dormir. Se for um cansaço mental, se calhar eu posso não estar tanto no telemóvel ou ir fazer uma coisa diferente
ou só mesmo descansar. E as emoções servem para elas nos orientarem também face àquilo que acontece na nossa vida. Nós não sentimos as coisas só por sentir. Tudo nesta vida tem um motivo. E, portanto, as emoções também têm o seu papel no que toca a ser humano. E quando nós damos por nós a pensar não, eu não sinto isto, ou não, eu não me importo, então o que é que nós andamos aqui a fazer? As emoções fazem com que nós consigamos ser melhores e nós podemos decidir se nós queremos ser melhores ou não. Se eu não me sinto feliz com aquilo que eu estou a fazer no momento, eu posso olhar e dizer, ok, eu não me sinto feliz com isto, então o que é que eu posso fazer para me sentir feliz? E nós conseguimos ser melhores porque nós temos emoções. É através delas que nós conseguimos fazer isso. Eu acredito mesmo que existe muita coragem em nós conseguirmos aceitar aquilo que nós sentimos faz parte de nós, ou seja, aquilo não tem que nos definir. Se eu me sinto triste, eu posso dizer, eu estou triste, mas eu não deixo que a tristeza me defina enquanto pessoa, me defina quem eu sou. Existe muita coragem em nós conseguirmos, de facto, parar-nos com aquilo que nós estamos a sentir e dizer, eu sinto-me desta forma, ao invés de nós só fugirmos àquilo que nós sentimos, sabes? Existe uma frase muito boa do Freud que ele diz, e que eu vou ler, diz aqui o seguinte: se o sofrimento realmente ensinasse, o mundo seria povoado por sábios. A dor não tem nada a ensinar a quem não encontra coragem e força para ouvi-la. E eu acredito mesmo que o maior ato de coragem que nós temos de ter e o maior ato de não só amor próprio, mas mesmo de coragem enquanto seres humanos e enquanto pessoas que nós somos, é nós conseguirmos ouvir aquilo que nós estamos a sentir. E não só ouvir, mas nós também permitirmos sentir. Toda aquela raiva, toda aquela frustração, todos os sentimentos menos bons, todos os sentimentos bons, porque a vulnerabilidade é isto. A vulnerabilidade é eu sentir os sentimentos ótimos, mas também eu sentir que às vezes eu estou no fundo do poço. E a vulnerabilidade tem estes dois lados. E ainda bem que ela tem estes dois lados. E melhor ainda bem que ela existe, porque quem é que seríamos nós sem ela? A vulnerabilidade pode ser difícil e pode ser má quando nós estamos tristes, quando nós estamos chateados, quando nós sentimos que estamos na lama, mas a vulnerabilidade também é ótima. Se nós não tivéssemos, como é que nós íamos apreciar os momentos bons da nossa vida? O estar apaixonada, o ter uma amizade que nós sentimos que nós somos realmente ouvidos, o ser vista, tudo isto, como é que nós íamos ter isto e íamos sentir isto se nós não tivéssemos habilidade? E amor próprio e nós amarmos é nós conseguirmos sentir e é nós conseguirmos amar até mesmo a versão nossa que não está curada. Eu acredito mesmo numa coisa que é, tu não podes dizer que te amas, tu também não amas as tuas versões menos boas. E eu não estou a dizer que tu tens que definir por elas, mas sim aceitar que elas fazem parte de ti. E portanto, às vezes como é que tu podes seguir em frente se tu não aceitas aquela versão tua que já passou? Mesmo que ela não tenha sido boa, mesmo que ela não tenha sido excelente. Mas como é que tu segues em frente e como é que tu sentes o que tens que sentir se tu não aceitas que ela um dia já fez parte de ti? Se tu não aceitas que tu um dia já foste aquela pessoa? Hoje tu não és mais, mas um dia tu já foste. E seres grata por já teres sido aquilo. Porque se não fosse aquela versão, tu não serias a versão que tu és hoje. E tu és grata pela versão que tu és hoje. E nós não temos que fazer com que aquela versão que já foi seja a nossa atual, mas nós temos que amá-la da mesma forma como nós amamos a nossa versão atual. Mesmo que aquela versão não tenha sido a melhor versão nossa, ou a versão que nós sentimos que não foi de facto a nossa melhor versão, sabes? É preciso muita coragem para isso. É preciso muita coragem não só para ouvir e não só para sentir as coisas, mas também para nós nos conseguirmos perdoar, independentemente daquilo que nós tenhamos feito. Porque chega uma altura na nossa vida em que, literalmente, ou nós nos perdoamos, ou nós continuamos mesmo no fundo do poço. E requer muita coragem nós conseguirmos perdoar-nos. E isto também acontece por causa da vulnerabilidade. Ou seja, a vulnerabilidade é tanta coisa ao mesmo tempo, se nós pararmos bem para pensar. E não é só uma coisa específica, mas sim um monte de coisas. E lá está, durante muito tempo eu pensei que a vulnerabilidade fosse a minha inimiga e que eu não podia sentir as coisas, não é? Mas até eu perceber que a vulnerabilidade, ela faz parte de mim, ela faz parte de quem eu sou e eu aceito-a como tal. Afinal de contas, foi a vulnerabilidade que me fez com que eu me apaixonasse, que fez com que eu criasse memórias, que eu irei sempre guardar para dentro de mim. Também foi ela que me fez estar rodeada das pessoas certas. Claro que ela também me fez ter o coração partido, também fez com que eu me sentisse mal depois de amizades acabarem, também fez com que eu me sentisse desiludida. Mas ela deu-me o poder de eu me reconstruir novamente, de eu poder olhar e dizer, eu quero reconstruir-me e eu tenho coragem para isto. E ela deu-me isto, a bênção que é poder sentir tudo aquilo que a vida tem para nos oferecer. E eu poder recomeçar as vezes que eu quiser. Talvez a vulnerabilidade não seja assim tão mal. Talvez ela seja uma bênção na miséria. Sabem aquela frase em inglês, que acho que é de uma música que diz
Maybe it's a blessing in disguise. É isso. Este foi o vídeo, eu espero muito que tenhas gostado. Não te esqueças de subscrever o canal, comentares e dar like para saber quais é que são os tipos de conteúdo que tu queres ver ou que tu também não queres ver por aqui. Eu vou deixar o @algures aqui na tela do meu Instagram, portanto acompanha-me mais de perto por lá. E o link da minha newsletter vai estar aqui embaixo na descrição, portanto passa por lá, dá lá uma vista de olhos. Também escrevi uma newsletter sobre a vulnerabilidade. Aliás, este vídeo é inspirado na newsletter que eu escrevi. Este foi o vídeo, espero muito que tenhas gostado e vemo-nos no próximo vídeo.